Eu trouxe um pequeno improviso, os senhores não reparem. Eu levo só 1 hora para separar. Eu nominei essa conversa como emenda constitucional 62, devo, não nego, pago quando puder ou quiser. Porque, infelizmente, essa é a triste realidade que os cidadãos brasileiros enfrentam quando detêm algum crédito contra o poder público. São vencedores de ações que duraram, no mínimo, olha, para dizer que foi rápido para burro, de 5 a 7 anos, né? Percorreram todos os graus de jurisdição e não conseguem receber o que lhes é devido. Só para ter uma ideia, dados divulgados pelo CNJ, o total da dívida de estados e municípios é da ordem de mais ou menos 94 bilhões de reais. E São Paulo seria um dos maiores devedores, com passivo de aproximadamente 20% desse total. E por que isso acontece? Acontece porque a mentalidade dos nossos homens públicos, infelizmente, não é voltada para aqueles conceitos que nós aprendemos na faculdade, de que o homem público, o Estado, é um gerenciador de recursos tirados da população para que sejam administrados e devolvidos sob forma de bem comum, de melhoria de vida, de prestação de serviços, de forma que a sociedade viva numa harmonia e com uma qualidade de vida boa. Infelizmente, o nosso homem público quer marcar o nome dele na história a qualquer custo. E ele faz e não mede as consequências. E aquele que o sucede não quer pagar a dívida que não foi contraída por ele. E a coisa vai virando uma bola de neve e acaba no que nós temos hoje, de que não há pagamento dos débitos contraídos com terceiros. Se a gente for fazer uma pesquisa histórica, nós vamos ver que o precatório, nosso precatório, tem origem lá nas ordenações do Reino de Portugal, que em princípio nós andamos utilizando no início. Em 1934, o precatório foi inserido na nossa Constituição. E se nós pesquisarmos a legislação comparada, nós vemos que em países como Estados Unidos, França, Itália, Grã-Bretanha, China, Alemanha, Angola, Chile e Uruguai, a matéria não é tratada a nível constitucional. Normalmente nesses países a coisa se resolve administrativamente. O Plácido de Silva conceitua o precatório como uma carta de sentença remetida pelo juiz da causa ao presidente do tribunal, para que esse requisite ao poder público, mediante previsão na lei orçamentária anual, o pagamento de quantia certa para satisfazer a obrigação decorrente de condenação das pessoas políticas, suas autarquias ou fundações. E como nós operacionalizamos o pagamento se os bens públicos não são passíveis de penhora? A Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 100, hoje parágrafo 5º, na redação da emenda constitucional 62, diz que é obrigatória a inclusão nos orçamentos das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgados, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. A forma de pagamento, portanto, é constitucional e bastante simples. Você entrega o precatório até 1º de julho, o credor tem expectativa de receber em 1 ano e meio no máximo, que seja, o valor atualizado do crédito. Isto é o que manda a Constituição. Infelizmente não é o que ocorre. Talvez por isso já se disse que um dos maiores problemas políticos constitucionais após a promulgação da Constituição de 88
tem sido o tema dos precatórios judiciais. O autor dessa frase, ministro Nelson Jobim, que foi também quem, como presidente do STF, enviou ao Congresso a PEC 12, que veio a se transformar na Emenda Constitucional 62. E ele tem razão, né? Porque não existe mais no texto original, não existe mais nenhum dispositivo da Constituição de 88, no seu texto original, com a redação inicial. Todos eles foram alterados integral ou parcialmente, sempre com o objetivo de postergar os pagamentos não cumpridos. Quando da promulgação da Constituição de 88, impôs-se à sociedade o primeiro calote, ou vamos chamar de parcelamento. Naquele momento, o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias concedeu 8 anos para a liquidação dos precatórios até então vencidos. O parágrafo único do artigo 33 permitiu, inclusive, que a cada ano fossem emitidos títulos da dívida pública no exato montante do dispêndio, não computáveis para efeito do limite global de endividamento. Então, teoricamente, a situação estava resolvida. O Estado podia emitir dinheiro sem lastro, no limite que ele necessitasse para pagar os precatórios, e pagar esses precatórios. E cumpriria, assim, o mandamento constitucional, e a dívida, ele estaria rolando essa dívida através dos títulos que ele estava emitindo. Foram emitidos muitos títulos da dívida. Em alguns locais, em alguns estados, realmente se pagou precatórios. Em outros, como São Paulo, não. Se emitiu o título, se pegou dinheiro e não se pagou precatório. 12 anos mais tarde, em 2000, a emenda constitucional número 30 traz uma nova moratória, uma vez que os 8 anos anteriores não foram cumpridos e nos novos precatórios que se formaram após 88 também se acumularam e não foram pagos. Agora, vencidos os 10 anos da emenda constitucional número 30, os precatórios deveriam estar quitados, mas não estão. Razão porque criou-se então a fórmula da emenda constitucional 62, que traz não só a consolidação da jurisprudência dominante nos tribunais, como a confirmação de cessões de crédito e o sequestro monetário, mas traz também novidades que justificam plenamente o título da palestra: devo, não nego, pago quando quiser, quando puder ou quiser. Será que a falta de pagamento global dos estados e municípios sempre aconteceu por insuficiência de recursos? E não é bem assim, doutor Rui. Porque me contou o professor Kiyoshi Harada, que é um especialista na matéria, e ele foi procurador-geral do município de São Paulo, que durante o governo Montoro, o Estado, não tendo recurso para saldar os precatórios, decorrente de uma grande desapropriação, se não me falha a memória, da FEPASA, o então prefeito Mário Covas foi chamado pelo Montoro, que lhe disse: você não paga os precatórios da prefeitura porque o Estado não vai pagar os dele. Aí o Covas só virou para o Montoro e falou assim: mas por que eu não vou pagar se eu tenho dinheiro para pagar? Falei: se você pagar a prefeitura e o Estado não pagar, vai ficar muito feio, né? Vai ficar chato. Não paga não. Mas o que eu vou fazer com o dinheiro? Faça obras. E foi feito assim. O Covas começou a não pagar. E foram fazendo obras. E aí, a história a gente já sabe o que acontece. Não pagou a primeira vez, aí fica fácil, acostuma, né? Não acontece nada. O fato é que, como eu disse a princípio, nenhum governante, nenhum homem público quer pagar a conta do outro.
E eu já ouvi em diversas oportunidades eles falarem isso. Se eu pagar os precatórios da gestão anterior, eu não faço nada na minha. Mas será que nosso homem público, todo ele é igual ao Tiririca, que não sabe como que é a coisa? Ele primeiro vai se eleger para depois ele ver como que é e contar? Será que eles não sabem quando eles estão assumindo um cargo que eles vão ter problemas, que eles têm um passivo, que eles têm que administrar esse passivo? E que ali não é brincadeira, que eles estão... Esses créditos, a maioria, são de pessoas, principalmente aqui no estado de São Paulo, são salários, são conversão de salário, são diferenças de salário, são coisas que o Estado devia ter pago direito. Na época do pagamento, não pagou, a pessoa teve que entrar na justiça para conseguir ter seu direito realizado. Ou são desapropriações que o cidadão perdeu a casa dele, com o que recebeu não conseguiu comprar outra, e tem aí um crédito para receber e não é pago, e as pessoas vão envelhecendo e vão ficando doentes e depois precisam usar isso para cuidar da saúde, por conta que um político não cumpriu a Constituição, não quis fazer aquilo que ele tinha obrigação de fazer, que ele jurou, porque quando ele toma posse, ele jura em cumprir a Constituição. Então, o povo é tratado na bofetada. Não há respeito nenhum com os cidadãos. E eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu não tenho partido político. Aliás, o meu partido político chama-se Brasil, Ordem e Progresso. Então, não tenho nenhum constrangimento em dizer aos senhores que eu acho isso um absurdo, que o homem público que não cumpre a Constituição, que não cumpre, não tem a sensibilidade de ver que ele está interferindo diretamente na vida das pessoas quando não paga os créditos que essas pessoas detêm contra o poder público. Ele comete, no mínimo, improbidade administrativa. E só faz isso porque até hoje não teve consequência nenhuma, a legislação não traz consequência nenhuma para punição deles. Aliás, a emenda trouxe aqui sim nós vamos chegar lá. A emenda constitucional resolveu arrumar um bode expiatório. E isso nós vamos ver já, quando ela traz o sistema de punição. Bom, o precatório, como eu disse, tem que ser incluído no orçamento anual. Esses recursos não podem ser submetidos a cortes orçamentários, típicos da discricionalidade administrativa, vez que é decorrência de mandamento constitucional. Ou seja, uma vez alocado o recurso, não há como se tirar ele o cumprimento dele. A única maneira que eu vejo de justificar um não pagamento de um precatório é o Estado não ter realizado a receita projetada para aquele exercício. O orçamento, ele contempla todas as fontes de arrecadação do Estado, com as suas projeções, e com base nisso é feito também a inclusão dos precatórios. Aqueles que forem apresentados até 1º de julho. Esses não podem ser mexidos. Os cortes podem ocorrer em outras áreas possíveis de manejo, mas não nos precatórios. Se o Estado não arrecadar tudo aquilo que foi previsto, então haveria uma possibilidade de ser justificado. Não paguei precatório porque não houve arrecadação. E aí nós ficaríamos numa discussão um pouco mais subjetiva. Por que o senhor não pagou o precatório? Devia ter pago o precatório, tirado da educação, ou então tirado do custeio da máquina, ou tirado não sei de onde. Mas aí é uma outra discussão que você também tem que conseguir avaliar e ver as prioridades e fazer uma harmonia dessa despesa.
para tentar contemplar todos os itens que você tem que pagar. O não atendimento dos preceitos constitucionais acarreta nas condutas descritas nos artigos 10, 39A, 40A e 41A da Lei 1079, que cuida dos crimes de responsabilidade do Presidente da República, Ministro de Estado, governadores e secretários. Quanto isso, os incisos 16 e 23 do Decreto 201/67 tratam dos prefeitos. A Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92, nos artigos 9º, 10º e 11º, também merece ser aplicada diante da omissão ou disponibilização de verba a menor por parte do chefe do Executivo. Há ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz sanções ao ente público, bem como a Lei 10.028 de 2000, que pune o agente público. Essa lei introduziu o artigo 339, o 359-A e 359-H no Código Penal Brasileiro, sendo certo que já trazia em seu bojo dispositivos que objetivavam inibir o inadimplemento público, como o artigo 315, emprego irregular de verbas públicas, e o 319, prevaricação. Então, é farta a legislação que pune o administrador inadimplente. Entretanto, conforme já afirmei, não se vê na prática que esses dispositivos causem qualquer impulso moralizante ao gestor da verba pública, que permanece inerte e inadimplente com cidadãos detentores de créditos contra o Estado. Realmente, o arcabouço jurídico existe. O que a gente não vê é que ele seja aplicado. As próprias pessoas não provocam o judiciário no sentido de que isso seja feito. Cuida-se muito quando há a preterição do pagamento em se pedir o sequestro. A própria máquina é difícil de ser movimentada para que conduza à responsabilização dos agentes públicos que estão obstando o cumprimento ou não estão cumprindo as determinações constitucionais de pagamento dos precatórios. Bom, diante desse quadro normativo, a legislação constitucional criou fórmulas para que as fazendas e a administração indireta pudessem quitar suas dívidas, mas não cuidou de responsabilizar pessoalmente os gestores públicos. Há uma responsabilização genérica, pode parecer que o que eu esteja dizendo é uma contradição. Há uma legislação que não se consegue fazer ser cumprida e o não fazer ser cumprida fica nesse estado de coisas que a gente não vê caminhar para uma solução razoável ou de pagamento. Mas a emenda constitucional inovou num aspecto. Ela, ao querer trazer uma punição determinada a alguém que impeça o pagamento, trouxe justamente para a pessoa errada, porque ela trouxe para o presidente do Tribunal de Justiça, responsabilizando-o por atos comissivo ou omissivo e por retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, tipificando tais atitudes em crime de responsabilidade e respondendo também perante o CNJ. Até parece, né, doutor Marcelo, que o presidente do tribunal tem que puxar o talão de cheque e fazer o cheque para pagar os precatórios cujo depósito está a cargo dos entes públicos. Ou que ele toma atitudes internamente no tribunal para evitar que os depósitos não sejam feitos, ou que, se feitos, não sejam expedidas as guias de levantamento. O tribunal é um mero gestor hoje das contas. Não é o tribunal que põe o dinheiro na conta. Quem põe é o devedor. O tribunal só está ordenando a lista de pagamento. Quem faz o pagamento e manda emitir a guia, quem faz o depósito é o devedor.
E talvez isso hoje nós tivemos muita dificuldade para conseguir ordenar essas listas, porque o tribunal, num determinado momento, deixou a coisa ao critério do devedor. Ele ia lá e depositava, e ele que dizia onde ele estava depositando. O tribunal não administrava isso. Deveria fazê-lo, mas não fazia. Depois da emenda 62 passou a fazer, teve um esforço muito grande em tentar ordenar tudo isso, e hoje até que está andando, né? Está andando dentro das dificuldades que nós encontramos, mas está fluindo. Então, não era o destinatário da punição, nunca poderia ter sido indicado o presidente do Tribunal de Justiça. E a par da impropriedade de fazê-lo responder não só pelo crime de responsabilidade que ele tem foro privativo no STJ, mas perante o CNJ. Isto é uma das observações que eu faço, de que isso também é da inconstitucionalidade dessa determinação. A nova redação atribuída ao parágrafo 2º do artigo 100 incorporou no texto da Constituição o chamado precatório humanitário. Essa inovação trazida pela emenda já era aplicada pela jurisprudência do STF, do STJ e tribunais de justiça. Criaram-se privilégios de pagamento aos titulares que tenham mais de 60 anos de idade, e o texto original fala na data da expedição do precatório. Para os portadores de doença grave, não há, obviamente, a necessidade de que a doença ocorra após a data da expedição do precatório. É uma norma de eficácia contida na classificação de José Afonso da Silva, porque na norma infraconstitucional irá definir quais são as doenças graves. E enquanto não é editada uma legislação específica, nós utilizamos as doenças graves para fins previdenciários, fazendo o que a doutrina apelidou de analogia legis. Então, além da legislação previdenciária, tem se utilizado também a Lei 773 de 88, mais especificamente o artigo 6º, 14, que trata dos casos de doenças graves para fins de isenção de imposto de renda. A utilização dessa lei resultou consignada na Resolução 115 de 2010 do CNJ e na Ordem de Serviço 2 de 2010 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse benefício, no entanto, é limitado a 3 vezes o valor do RPV do respectivo estado ou município e administração indireta. O restante desse valor se mantém na fila alimentar preferencial na mesma colocação em se encontrado. Então, a situação é essa: eu sou doente, eu tenho mais de 60 anos, vou conseguir receber meu precatório? Não, só 3 vezes 21.990 aqui no estado de São Paulo. Se der para cuidar da doença com esse dinheiro, ótimo. Se não der, meu amigo, feliz enterro. É isso que o legislador, né, nossa classe política nos oferece, né? Agora, vai ter que pagar o plano de assistência médica, viu? Se fosse político era de graça, mas não é. O precatório, se aguentar pagar, das 3 vezes de 21.990. Agora, senhores, notem a sutileza da maldade. Portadores de doenças graves ou sexagenários que não tenham créditos de natureza alimentar, porque esse privilégio que eu falei até agora é só de natureza alimentar, assim declarado. Os que não têm o crédito de natureza alimentar, como, por exemplo, aquela propriedade que lhe foi desapropriada, que era sua casa e não lhe foi pago, que foi depositado o valor venal do IPTU e depois foi dada a emissão de posse, e o senhor está com aquele precatório até hoje de 80% do valor real que o senhor não recebeu e tem que receber ainda e não conseguiu comprar outra casa, o senhor não vai ter privilégio, não.
Então vai ficar na fila, normal. Não adianta ficar doente e não adianta ser sexagenário. Quer dizer, essa distinção que foi feita pelo legislador dessa forma fere o princípio da isonomia. Uma vez que pessoas iguais em idade ou doença, em situações iguais, credoras atingidas por atos do poder público, não podem ser tratadas de forma diferente. No parágrafo 4º, retira-se parcela da discricionariedade normativa do legislador municipal e estadual para fixar como patamar do RPV o maior valor do benefício do regime geral de previdência social. Atualmente é 3.600 de alguma coisa. Nos pode deixar de ressaltar a importância moralizante dessa norma, porque fixa um valor mínimo a priori, mitigando provável inércia do legislador municipal e estadual em regular o tema. Assim, evita-se o que fez o município paulista de Lorena, que fixou o valor do RPV em importância inferior ao salário mínimo. Diante disso, foi suscitada a inconstitucionalidade da Lei 2.620 de 2001 perante a Carta Estadual, e o órgão especial do TJ a reconheceu no incidente de inconstitucionalidade 148.525. E na hipótese da não fixação desse valor no prazo de 180 dias contados da promulgação da emenda, quer dizer, já fato pretérito que já está superado, aplica-se o disposto no artigo 12 no parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT, que estabelece em 40 salários mínimos para os estados e Distrito Federal e 30 para os municípios. Quem não fixou o valor do RPV nesses prazos é obrigado hoje a cumprir com 40 salários mínimos nos estados e 30 nos municípios. Mas, senhores, vejam como que é a mentalidade. Eu volto sempre na mentalidade, né? O município de Lorena fez uma coisa maravilhosa. Fixou em menos de um salário mínimo o RPV. Não pagava ninguém, ou pagava. Na época, o salário mínimo era menor, era coisa de 300 e poucos reais. Ele não pagava. E tive eu o prazer de suscitar essa inconstitucionalidade. Parágrafo 13º regulamentou cessão de crédito. Agora ela é livre, sendo que a jurisprudência majoritária já a reconhecia, independente da concordância do credor. Obviamente que os credores, os titulares de precatórios humanitários, idosos e portadores de doenças graves, se cederem o precatório, perdem a preferência dos parágrafos 2º e 3º. Entretanto, o crédito mantém-se com o privilégio do parágrafo 1º. O problema da cessão de precatórios. A dúvida anterior era se precisava o credor concordar com a cessão ou não. Isso foi superado, a emenda trouxe que é livre. Mas existe, todos conhecem, o mercado paralelo de precatórios. Esse mercado que grandes empresas adquirem precatórios pelo valor de face e tentam compensar com tributos devidos por esse valor devido, pelo valor de face devido, mas que pagam valores bem menores pelo precatório. Um precatório que vale a 100, eles oferecem 10, e aí 10, 20%, 30%. Isto é um mercado que se estabeleceu por culpa e responsabilidade exclusiva do governo, dos entes públicos que não pagam seus precatórios. E as pessoas começaram a ficar cansadas de ter direito para receber e não conseguir receber nada, e apareceu um esperto que falou: agora eu vou comprar isso daqui, porque eu vou pagar o governo com os meus impostos com o precatório. Como precatório que vale 100, compro por 10, vou lá, pago 100 do que eu devo. Isto depois da emenda 30, porque foi na emenda 30 que se deu o poder liberatório para os precatórios serem compensados com tributos.
O entendimento da jurisprudência inicial era de que eu posso pegar esse precatório e compensar com o tributo, se o precatório é meu e o tributo que eu devo. Na sessão, a jurisprudência começou a se formar no sentido de que precisaria de lei para a compensação. E, efetivamente, o artigo 170 do CTN prevê que haja a necessidade de lei. No entanto, a emenda constitucional 62 trouxe no seu bojo uma compensação, permitiu uma compensação pelo Estado, na hora de pagar o precatório que deve, de se apropriar e compensar todos os créditos que ele tivesse com aquele credor. Ele tem, no prazo de 30 dias da expedição do precatório, informar quais os créditos que ele tem para fazer essa compensação. Então, ele pagaria o líquido. Eu entendi e entendo que, a partir desse momento, a Constituição permitiu, se permitiu ao Estado, permitiu a todos, que qualquer um que tem um precatório contra o poder público tem o direito de fazer a compensação e não precisa mais de lei, porque a Constituição já autorizou o Estado a fazer isso para ele. Se autorizou o Estado, autorizou o particular também. Então, infelizmente, a minha posição ela é meio solitária hoje no TJ. Sou eu e o desembargador Malheiros que, na minha Câmara pelo menos, decidimos dessa maneira. Permitimos a compensação do precatório, qualquer forma que ela se apresente. Porque a gente tem que fazer alguma coisa dentro da legalidade para combater. E ainda que se diga que nós cometemos uma ilegalidade, nós estamos combatendo uma ilegalidade maior ainda. Então, ilegalidade por ilegalidade, né? A nossa é mais benéfica para o cidadão. É uma espécie assim de decisão Robin Hood, né? Mas não tem jeito, né? Só que agora, e nós já vamos falar disso também, o Supremo também disse que isso também é inconstitucional. Não vale a compensação. O Estado também não pode fazer esse tipo de compensação. Parágrafo 16, que autoriza a União, por meio de lei, quitar os inadimplementos dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Um dispositivo resquício do nosso federalismo centrífugo, diferentemente, por exemplo, do federalismo norte-americano, em que as colônias eram independentes e se uniram, guardando grande autonomia consigo. No Brasil a situação foi inversa. Éramos um Estado centralizado, que se descentralizou em Estados-membros. Assim, a União não passou grande autonomia aos entes federados, guardando consigo a máquina tributária, as receitas, e legislativas, as competências, repassando aos estados e municípios matérias de menor relevância. Caso houvesse vontade política, os débitos poderiam ser liquidados em títulos da dívida pública, de emissão dos entes devedores, com aval do Tesouro Nacional, dotados de poder liberatório após os vencimentos respectivos, como dispunha a proposta inicial da emenda. Aliás, e aqui eu me socorro outra vez do professor Kiyoshi Arada, que diz que, se de fato quisessem resolver o problema, bastaria a União assumir essas dívidas e quitá-las imediatamente, pois o total de débitos imprecatórios equivale a menos do que o valor correspondente a 6 meses de juros que o país vem pagando por conta de sua dívida. E mais, poderia também destinar parte dos fabulosos royalties provenientes da exploração não só do petróleo, gás natural e xisto bituminoso, como também de outros recursos da natureza, como recursos minerários e recursos hídricos. Fontes alternativas para resgates desses precatórios não faltam. Somente não há vontade política de cumprir a Constituição e as decisões judiciais. Contrapartida, nosso governo federal é de extrema generosidade com os nossos vizinhos, né?
e outros países, pois ultimamente vem fazendo doações e perdoando dívidas. Para os brasileiros, no entanto, nada. É só vem a eles, né? Pois é. Mas, por exemplo, Cuba recebeu uma doação aí a fundo perdido, Angola e outros tantos países. Todos os países em que existem empresas brasileiras fazendo grandes obras, com recursos financiados pelo BNDES, tiveram suas dívidas perdoadas. Curioso, né? Esquisito, né? Aqui, no brasileiro, é pau. Felizmente é isso aí. E veio o novo calote, no artigo 97 do ADCT, que o Supremo também disse que não vale. Que são os 15 anos para se pagar os precatórios existentes, com um percentual da receita líquida. Só que o percentual que eles estimam tem que casar com 15 anos. Tem que ser um percentual que, dividido a dívida pelos 15 anos, ele liquide nesse prazo o débito com precatórios. E agora nós temos a situação que também não vale isso, porque o Supremo disse que é inconstitucional. Aliás, todo mundo diz que é inconstitucional desde a edição da emenda. O Supremo, anos depois, foi 2009, eles decidiram... 2013. Isso eles decidiram em 2012. 12. 12 não, 13. Final agora, foi em março. Em março de 2013. Então, em 2009, quando a emenda saiu, já se dizia que era inconstitucional. Todos os segmentos sociais que tinham interesse nisso se levantaram, ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade. E o Supremo levou 3 anos para dizer que era inconstitucional. Levou menos que na emenda 30, que ele levou 10 anos para dizer, suspender o prazo de 8. A emenda 30 fixou 8 anos para o pagamento, 8? Não, 10 anos. 10 anos para o pagamento parcelado dos débitos que não tinham sido pagos em 8. Né? O Supremo levou 10 anos para dar uma liminar, para dizer que aquele prazo era inconstitucional. E levou mais 3 para dizer que mais 15 também é inconstitucional. Então tem 8 com 10, 18 com 15, é que não venceu os 15, né? Não deu tempo de vencer os 15. Mas dos 15 eles levaram 3 para dizer isso, né? Quer dizer, eu sei que eles têm muito serviço lá. Nós também temos aqui, né? Mas, pô, a coisa é grave, podia ter feito de outra maneira, podia ter sido mais contundente, estancado o problema mais cedo, porque quanto mais cedo você estanca, não vai ser desse jeito, você cria alternativas para fazer de outro. A situação que nós temos hoje é caótica, por quê? Se não vale a emenda 62, eu teria que voltar para o texto anterior. O texto anterior era a emenda 30, que também está suspensa. Então eu tenho que voltar para o quê? Para a redação original. Na redação original só tenho 2 coisas para fazer. A intervenção, se não há o pagamento, ou o sequestro, se há preterição. Mas se eu vou decretar a intervenção, o que vai acontecer? O próprio Supremo já decidiu que não dá para fazer intervenção, porque o problema do não pagamento não é a falta de vontade ou a vontade de não cumprir o decidido judicialmente, é falta de dinheiro. Então não adianta nomear um interventor, porque o interventor também não vai ter dinheiro para pagar o precatório. E então vai desmoralizar a própria decisão judicial. Tira-se um, põe-se outro e a situação continua da mesma maneira. Então, o que nós fazemos? É que é difícil a compra de armas no Brasil hoje, mas eu poderia sugerir que cada um devia comprar uma bazuca
ir a Brasília e de fazer tiro-alvo no Congresso. Porque não tem solução. Não estou sugerindo nada, hein? Pelo amor de Deus. Como que chama? Só está pensando alto, né? Como que é? O nome daquele pessoal que quebra tudo? É Black o quê? Block. Black Bloc? Black Bloc. Ah, não tenho nada a ver com eles. Aliás, me dizem que quem paga eles é o PT. Não sei se é verdade. Mas paciência tem limite. E o povo brasileiro é muito paciente. Porque eu acho que não é isso, não é assim que se faz política. Política é uma coisa séria. A sociedade tem que saber viver, fazer política, porque política é uma coisa necessária à vida. Você faz política em casa, com a tua família, com o teu filho, você faz com o vizinho, política da boa vizinhança, você faz no trabalho, ou melhor, é uma forma de relacionamento das pessoas para que haja harmonia, uma boa convivência e que haja progresso da sociedade. Então, isso envolve todos os escalões de tudo que se faz na vida, desde o início da educação de uma criança até a adoção de soluções de relacionamento entre países, estados, para a evolução da humanidade. Não se faz isso só na base da pancada, na guerra. Embora algumas vezes os interesses maiores financeiros acabam levando à guerra, né? Bom, nós chegamos ao julgamento da inconstitucionalidade da emenda constitucional 62. Os processos não param, continuam andando, e nós continuamos a ter que decidir o que fazer com aqueles precatórios que as reclamações vêm à nossa mesa de que, por um mecanismo processual ou outro, não foram pagos e alguma coisa há de ser decidida. Nessa linha, nós recebemos, há tempos atrás, um ofício da presidência que nos reportava um encaminhamento de um ofício do ministro Luiz Fux, do Supremo, relator designado, né, do acórdão desse julgamento, dizendo que até que o Supremo redigisse o acórdão com o teor integral do julgamento e fizesse a modulação dos efeitos que seriam dados pelo julgamento, que até que isso aconteça, que devemos aplicar a emenda constitucional como vinha sendo aplicada. É inconstitucional, mas não é. Né? Não é assim, mas se aplica. Se a forma do cálculo também foi derrubada, a caderneta de poupança, a Lei 11.960, tudo isso que eles falaram que é inconstitucional, nós devemos ter que continuar aplicando até que eles façam a modulação. Agora, quando virá essa modulação, ninguém sabe. Talvez daqui 15 anos. Né? Não, 12, já foram 3, né? Só daqui a 12 anos vem o acórdão com a modulação, vocês fazem desse jeito. Que é aí pelo menos, se os devedores continuarem depositando, porque houve até um movimento de que, bom, já que não vale, não depositamos mais nada. Então aquilo que estava ameaçando funcionar, né? Estava ameaçando funcionar, correu o risco de não ter continuidade. Eu diria para os senhores que dos males, eu acho um absurdo a emenda, do jeito que foi feito, eu acho que podia ter sido feito de maneira muito melhor, né? Haviam soluções mais inteligentes
que impunham um pouco mais de responsabilidade para o agente público, ou melhores condições para esse pagamento se efetuar, né? Mas, enfim, não foi o que fizeram. E dos males, pelo menos esse estava caminhando de alguma maneira, estava sendo pago. Não da forma ideal, mas estava andando. Parece que a conscientização andou pairando pelos gabinetes dos nossos políticos, os chefes de poder, e eles começaram a aumentar um pouco a disponibilidade financeira para pagamento dos precatórios. São Paulo caminhou razoavelmente, né? Aumentou para 3%. Devia pagar bem mais, mas não pagava nada, pagando 3%, pois já está pagando alguma coisa, né? A dívida do município, então, eles inicialmente previram pagar em 80 anos, né? Aí reduziram para tentar se enquadrar nos 15. Eu acho que deixar voltar tudo atrás também. Quantos mais vamos esperar morrer? Já morreram 80 mil, né? Então o precatório mata mais que guerra, né? Está matando mais que guerra. Mas infelizmente é isso. Eu pensei que ia poder falar alguma coisa boa para os senhores, mas a gente fica sem chão. Os acordos feitos com 50% de pedágio com a prefeitura? Poder fazer, eles podem fazer. O que não tem é vontade de fazer. Não, eles fizeram. Não, fizeram, mas pararam. E agora pararam com tudo, né? Bom, então continuando, a situação é essa. Nós temos uma emenda declarada inconstitucional que tem que ser aplicada até que o Supremo decida o que ele vai fazer com o que ele julgou. Acho que a Ordem vem fazendo um trabalho incansável junto ao tribunal, no sentido de auxiliar o tribunal a conseguir dar vazão à expedição dessas guias, ao cumprimento dos acordos, à identificação dos depósitos, enfim, a todo o que é necessário para que o dinheiro chegando vá imediatamente para o bolso do credor. O tribunal trabalha com uma deficiência muito grande de funcionários. A atual gestão do desembargador Ivan Sartório vem fazendo um trabalho muito, muito bom no sentido de tentar repor o que nós temos de deficiência. Os senhores imaginem, quando eu cheguei ao tribunal, há 8 anos atrás, eu fui fazer uma palestra numa faculdade onde me indagavam sobre a lentidão da justiça. E eu, pesquisando no tribunal as razões processuais, a gente sabe que as legais não tem jeito, mas por que o corpo do tribunal não respondia adequadamente? E eu cheguei à conclusão, vi por dados estatísticos, que em 2005 o tribunal trabalhava com um déficit de mais de 10 mil funcionários que tinham sido se aposentado ou tinham se exonerado para ir para outros lugares, e as vagas não tinham sido repostas. Cargos efetivos. Então, dentro de um quadro que nós temos depois de 88, onde a Constituição trouxe uma série de evolução nos direitos das pessoas, para as pessoas. Veio o ECA, veio o Código de Defesa do Consumidor, veio uma série de legislações que ampliaram as demandas e os direitos. O tribunal o Poder Judiciário não se aparelhou para isso. Não se aparelhou por questões históricas, porque nunca teve, as presidências de lá para cá não
não questionavam muito junto ao Poder Executivo coisa de orçamento, não brigavam por orçamento, se contentavam com aquilo que o Executivo repassava, não tinham uma visão de futuro. Hoje é diferente, hoje, mesmo que não quisesse ter, foi empurrado para ter. E hoje o tribunal tem uma presidência que é ativa demais. O presidente Ivan Sartori tem feito o que ele fez em 1 ano e meio até agora, eu não vi acontecer no tribunal nos 8 que eu estou lá. Realmente foi um avanço muito grande. Então, os senhores vão dizer, às vezes atropela. Mas vai funcionar. Atropela para funcionar, para melhorar. Eu mesmo cheguei a falar para o presidente, o problema do processo digital. Falei, vai com calma, não dá. Nós estamos cheios de colega aqui que não mexe no computador. Você quer fazer com que os advogados do dia para a noite façam um processo digital? Ele falou, não, mas vai dar certo. Até que ele falou, se não fizer assim, não vai começar nunca. Eu não tiro a razão dele, embora eu ache que atropelou. Mas vai dar certo. Até nós já estamos fazendo em 2º grau. Eu já recebi meia dúzia de agravo digital. Agora não dá tempo, né? Você tem que abrir o computador, já está lá apitando. Você tem um agravo novo. Então a situação está mudando para melhor. Eu acho que com as parcerias que o tribunal tem feito, com o auxílio da Ordem e de outros institutos, nós vamos conseguir, talvez num curto espaço de tempo, melhorar muito essa situação do pagamento e de desafogar o setor de execuções.